A Nova Zelândia pode até ser o país onde o sol nasce primeiro no mundo, mas naquele dia ele esqueceu o despertador e estava tudo cinza. Mas se tem uma coisa que a Ilha Sul promete, é emoção. Todo mundo falava que ela era ainda mais bonita que a Ilha Norte, com montanhas, lagos, fiordes, e a gente estava doida para conferir. Tem 5 ovelhas para cada humano neozelandês. Parece muito, né? Mas já foram 20 no passado. A gente encostava o carro fotografar cada vez que vinha um rebanho na beira da estrada. Elas são fofinhas e parecem de pelúcia. Essas bundudas aqui, em especial, pastavam numa região de vinícolas chamada Marlborough. Mesmo que você não beba vinho, é impossível não ficar hipnotizado pelas fileiras perfeitas que acompanham a estrada. Parece que alguém passou um pente gigante sobre os vinhedos. Isso se estende até onde o seu olho alcança, e lá longe no horizonte, as montanhas arrematam a cena como a moldura de um quadro perfeito. É lindo! Tem momentos em que só o drone consegue mostrar por onde andamos, como essa praia de areias negras. Mas esse vídeo quase custou a vida dele. O vento era muito forte. Não fosse a perícia da Júlia, teríamos perdido. Eu sei que parece que eu tô lançando um hit indiano, mas esse é só meu gritinho de fofura à vista. Kaikoura é famosa pelas focas. Todo mundo fala. Mas muito antes de chegar, a gente só queria dar uma paradinha para esticar as pernas e acabou topando com isso aí. Não tinha como não ficar enlouquecida. A gente é bem maluca por animais, ainda mais se são soltos na natureza. Agora, se tem filhotinhos, aí a gente dá PT. Baixa temporada tem seus privilégios. Bons hotéis, a preços de Brasil, reservados na última hora, quase chegando no estacionamento. E viajar com 3 tias também tem seus privilégios. Pra ser sincera, na hora a gente nem sabia se eram focas ou leões marinhos. E a verdade é que é um meio termo, porque as focas peludas elas são mais próximas dos leões marinhos do que das focas em si. Elas são um pouco menores, mas têm a similaridade de usar as perninhas da frente para se locomover, enquanto as focas normais vão dando barrigadas e parecem um pouco mais desajeitadas para andar. A foquinha aqui, esse leão marinho ele é gordo e peludo, mas ele catinga tanto, pior do que o lugar dos geysers. Nossa, é muito catinguento.
Depois de me convencer de que levar uma foquinha fofa dessas no porta-mala ia fazer o nosso carro feder demais, seguimos viagem. A estrada era quase assustadora. De um lado, rochas presas por grades e do outro, o marzão bruto. E ainda mais muitos túneis pelo caminho. Quando vimos um posto, então a gente decidiu parar para abastecer. Então... Silvana abriu o carro. Minha mala nova, Silvana! Eu arranquei o carro com o porta-malas aberto. Fomos nós, ficaram as malas. E os próximos quilômetros se resumiram a um plebiscito por quem foi a responsabilidade de deixar o porta-malas aberto. Deixe nos comentários, vote 1 para Júlia, a motorista da vez, 2, Silvana, que abriu e não fechou, 3, Liliane, que comprou uma mala nova e deixou desassistida, 4, Bernadette, que pediu o queijo que estava no porta-malas. Boto fé que os homens do posto estão rindo até agora das 4 barbeiras que deixaram o porta-malas aberto. Mas a gente tinha coisa mais importante para se preocupar. Se tratava de um compromisso culinário. Fala aí, mami, o que você veio fazer aí? Não, aqui a gente vai comer a tortinha. Eu vou comer só o recheio. Mas, ó, esse aqui é pra ser a tortinha mais bem feita da Nova Zelândia. Se ela diz, tá dito. Tortinha, coisa séria na Nova Zelândia. Diferente daqui, eles não têm muita fartura e variedade no almoço. A gente até estranhou no começo porque não achava restaurante aberto ao meio-dia. O que estava aberto eram cafés e até postos de gasolina, mas todos vendiam as ditas cujas tortinhas. Elas são praticamente o almoço oficial dos neozelandeses. Essa lanchonete aqui em Fairlie foi eleita como a melhor tortinha do país. Quer dizer, assunto sério mesmo. Claro que a gente não podia deixar de conferir. Essa aqui é de barriga de porco com maçã. A da Bernadette é de bacon e salmão. Da mãe é de bife com queijo. E a minha é de cervo com cranberry. Dozinha, depois me arrependi. Então, quando eu tava na segunda mordida, a galera começou a recolher cadeira, recolher as coisas. E nós aqui dentro. Aqui na Nova Zelândia tudo fecha cedo. Então, se você estiver num restaurante e esse restaurante tem horário para fechar, vão fechar na hora que tiver que... Vão fechar na hora que tiver que fechar e não importa quem esteja aqui. Ó, agora a gente complementou o almoço com aquilo mais, assim, mais brasileiro, né? Mais nosso tipo, que é a salada. A gente não tem acesso a fibra suficiente na refeição que eles têm para almoço. É, tipo, eles comem no almoço 5 da tarde. 5 da tarde. É, aham. Fairlie não é só uma cidadezinha aconchegante. Ela lembra vida. Ela parece ter tudo o que você precisa para ser feliz. E isso aqui nos arredores de Fairlie parece uma máquina do tempo no meio do nada. A alegria do colono quando vê bicharada assim vai lá nas alturas. A gente parece até que não tem vaca por perto, que vai lá querer cumprimentar. O nome disso? The Alpaca Experience. Colocamos botas de borracha e fomos nós, com baldinhos de ração alimentar bicharada. O menino tá chorando. Que nojo, que nojo. A mãe é tão nojentinha. E agora? Ela tá chorando de horror e tá desperdiçando todos os palitos no chão. Dá pra mim. Ela não quer mais. Eu não quero dar. Ui, vou lavar a mão. Olha como que eu tenho uma mãe tão nojentinha. Fale pra mim. Ai, que amada. Ai, que chora. Esse aqui chora. Ele é banhoso. Ele é manhoso e guloso. Mas esse aqui aparece, essa aqui é boazinha, Júlia. Olha que boazinha. Ele, não chame dela. É um piazinho, ele tá se coçando, assim, tem sarna. Eles estão brigando, estão brigando, estão brigando. Oi? Aqui, ó, aqui, oi, aqui, oi, oi. Vão se cuspir, vão se cuspir. Vão se cuspir.
mão. Ui, Olha que aqui. nojo. Eu vou dar popô. Eu vou vender meu baldinho pra vocês. Seu bruto. No meio das ovelhas tinha uma intrusa. Essa alpaquinha foi rejeitada pela mãe e criada no rebanho. Agora acha que é ovelha. Pasta junto, segue o grupo e nem gospe mais. Basicamente é uma ovelha disfarçada. Alguém elegeu Liliane porque ela é mais colona das quatro. A Berna pôs azeite. Mas, ó, a Berna é bushcraft. Então eu tenho que abrir aqui. Vai. A conclusão desse fogo foi o alarme de incêndio. No princípio, a gente até achou que era um terremoto. Aquela sirene tocando, que isso? Mas quando percebemos, não tinha parte da casa que não estivesse infestada de fumaça. Adeus, calorzinho. A essa altura, a gente teve mesmo é que dormir com tudo aberto. A paisagem foi mudando. As montanhas começaram a ficar mais próximas e o caminho cada vez mais bonito. Nós chegamos no Lake Tekapo e na Igrejinha do Bom Pastor, um dos lugares mais fotografados da Nova Zelândia. E vale o registro, porque ela é simplesmente encantadora. O altar da igreja é uma janela com vista para o lago e para as montanhas, mostrando que o que existe de mais sagrado para esse país é a própria natureza. O povo maori identifica a terra como a própria origem da vida, e isso instiga um senso de preservação e cuidado que não se vê em lugar nenhum. De alguma maneira, acaba mexendo com a gente, porque mostra que a forma mais bonita de viver é com respeito e emoção pelo lugar onde a gente pisa. De todos os cartões postais que eu vi da Nova Zelândia antes de viajar, o Monte Cook era o meu número 1. Foi isso que a gente viu. Mas estava claro que aquela nuvem não ia sair dali tão cedo. Então tocamos adiante, cruzando os dedos para que na volta tivéssemos alguma vista. E não é todo dia que a gente passa por uma plantação de lavandas. A gente tentou registrar de todas as formas que a criatividade permitiu. E o perfume desse lugar era tão relaxante, que a gente podia passar o resto do dia ali. E nada podia combinar mais com esse lugar do que um chazinho para arrematar. Nós estávamos a caminho de Wanaka, uma cidade muito citada nos guias de viagem para Nova Zelândia. Nós queríamos conhecer a famosa árvore de 70 anos, solitária dentro do lago. Mas o verdadeiro protagonista do lago não foi a árvore, e sim esse animado cãozinho, incansável atrás de uma distração. Cardrona veio na sequência e, de quebra, um dos hotéis mais antigos da Nova Zelândia. Fica entre Wanaka e Queenstown. Nós resolvemos parar para jantar. Eu vou comer carne de vaca hoje, porque eu comi carne de cordeiro as 2 últimas vezes. Um foi maravilhoso, o outro não muito. Ah, a vaca é muito melhor, carne cozida. Elas pediram cordeiro. Nós pedimos vaca, mas veio meio cru, a gente devolveu. Talvez vão cuspir. Pense no reineiro das duas. Dica: no país das ovelhas, peça ovelha. E que tal? Que tal? Carne que nem no Brasil não tem, né? Imagina se esse povo conhece o espeto corrido. Eu sei que tá anoitecendo, mas a gente quer mostrar aqui
Olha, mostra o GPS. Isso. Essas curvas aqui, ó. Senhor. Fosse um desenho. Devagar. Agora tem uma gilopolenta. Olha aqui. Olha. Olha a fila. Olha o bonde. A gente não conseguiu mostrar o tamanho do abismo, mas imagina o tamanho do medo. Estamos chegando de noite em Queenstown e muito aliviadas de ter chegado depois de um caminho perigoso. Essa casa é um amorzinho. Olha só que gentileza. Deixaram um bilhetinho de bem-vindo para nós, com vários snacks. Olha que cozinha mais lindinha. Uma sala, subindo as escadas. Gente, será que nós teremos 2 banheiros? Isso é inédito. Fazer uma trilha logo cedo é tudo que a gente mais gosta. Essa é a de Bob's Cove, um lago com cara de praia. Nós fomos procurar um pier. Eu me assustei quando cheguei lá sozinha e vi um cara atrás da moita. Nóia de brasileiro. Ele veio na minha direção e eu já estava pensando em me jogar no lago. Relaxa. Ele só estava achando um bom ângulo para passar despercebido e filmar o noivado surpresa do irmão que estava para chegar. Me pediu ajuda para conferir se estava bem escondido. Ufa, dessa eu me safei. Da próxima vez eu vou esperar as tias. Queenstown é uma das cidades mais lindas que nós já conhecemos. Ela parece não ter defeitos. Nós fomos para o centro garimpar umas coisinhas para encher as malas. Porque, claro, a gente nunca se lembra das balanças do aeroporto, né? Além das boas lojas, a cidade tem um monte de agências prontas para receber os milhares de turistas que passam por ali. E não é só aventura radical, também tem passeios cênicos e temáticos, como os tours pelos cenários de filmagem do Senhor dos Anéis. Nós usamos o teleférico para subir no mirante bem no centro da cidade. Ela é construída ao redor do lago e rodeada de montanhas. Isso a torna muito cênica. Olhando ao redor, dá para imaginar perfeitamente o inverno com céu azul e as montanhas pintadas de neve. Aliás, essa é uma boa dica: voar diretamente para Queenstown e aproveitar os muitos e muitos passeios e esportes de inverno que eles oferecem. Pode acreditar que uma semana é pouco. E não dá pra falar de Queenstown sem falar do Ferg Burger. O lugar é tão famoso que virou atração turística. A fila dobra a esquina, chova ou faça sol. A hamburgueria funciona quase num ritmo militar. Cada funcionário tem uma função e os lanches saem sem parar um atrás do outro. É tipo fábrica de felicidade entre 2 pães. Esse aqui é o tradicional que tem bacon, hambúrguer, pickles. Terremoto? Não. É muito bom. É muito bom. Mas é melhor que o madeiro? É? O madeiro... O recheio sim, o pão não. Mas pelo menos tem sem glúten. Queenstown é a capital mundial dos esportes radicais. É o lugar perfeito para quem vive de adrenalina. Aqui você pode voar de helicóptero, pular de paraquedas, se lançar de bungee jump, esquiar e muito mais. Lá fica o bungee jump Nevis, o mais alto do país, que leva 8,5 segundos de queda livre. Apesar de ser o mais alto, ele não é o mais famoso. O mais conhecido é o Kauaral, esse aí da ponte. São 43 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, mais ou menos 3 segundos de queda. Pode parecer pouco, mas quando você olha para esse rio caudaloso lá de cima, já é mais que suficiente para dar medo. Eu não fui lá com o objetivo de pular, a gente foi para ver a paisagem. Mas quando eu fiquei observando um monte de marmanjo travado, pensando se ia ou não ia, me bateu aquela vontadinha de esnobar os medrosos. Aí eu peguei e comprei. A minha mãe ficou bem braba, até tentou me oferecer uma jaqueta nova em troca de eu não ir, mas eu já tinha pago.
pular. Não quero pular. Fiquei uma era encarando aqueles anéis e pensando, é isso aí que vai me segurar? Mas logo me distraí com os homens do bote pensando que esse trabalho aí eu queria. Então, eles pesam a gente, daí depois eles vão pesar de novo e esse aqui é o número das minhas fotos. Eu tô tremendinho, mas é um tremendinho bom. O Fraldão, É só 4 segundos. o Fraldão quer pular e tá aí agora. Tá pronta? Ele me perguntou. Eu disse, não! Então tá, 3, 2, 1, vai menina! No final vem um bote com uma vara. Você ali, rodando que nem um peão a 3 rotações por segundo, tentando achar a vista aquele pau pra se agarrar. E depois disso é só relaxar, né? Em teoria, porque a adrenalina não evapora do sangue tão rápido assim. Nossa, foi muito legal. A minha goela tá seca. A menininha antes de mim tinha 10 anos. Eu pensei, se a menininha de 10 anos vai, eu também vou. Mas eu acho que se eu soubesse que hoje é meu último dia de vida, eu faria 10 vezes seguidas. Nojenta. O que você ganhou pulando Quem lá? pula ganha uma camiseta que diz assim, ó, viva mais e tenha menos medo. Isso é pra você. Não, eu vivo bem. Eu não tenho tanto medo. E depois ganha uma camiseta. Eu só tenho medo de terremoto e tsunami. Olha que linda! Amanhã eu vou lá pular só pra ganhar uma dessas. Olha aí, ó. Assim, ó, de capuz. Porque não tem jeito de parar essa chuva. A chuva só parou pra pular da ponte e depois voltou. Arrowtown estava no nosso roteiro. Mas os deuses do clima da Nova Zelândia estavam loucos. Enquanto as tias passavam o tempo do jeito que gostam, teve chuva, sol, arco-íris, calor e frio. Fica a 20 minutos de Queenstown e tem um ar de velho oeste. E não é para menos, nasceu na época da Corrida do Ouro, no século XIX, e ainda preserva bem esse clima. E por falar em clima, na Nova Zelândia é sempre assim. São as 4 estações mudando tão rapidamente que a gente nunca sabe se abre o guarda-chuva ou se põe óculos de sol. Minha mãe seu sorveto, ela gosta de sorveto. Olá, olá. Minha mami. Olá. Olá, monstrona. Na volta pro centro, demos de cara com esse shopping imenso, cheio das marcas dos sonhos das tias. Mas pense. Júlia, que horas fecha o shopping dessa cidade? Não, é o fim da 17h30. 17h30. Revolta da mulherada. parada que o shopping fecha às 17h30. Não, isso É o Agora repare nas pontes de novo. Não importa se é cidade grande ou pequena, as pontes são quase sempre mão única. Vem um, o outro espera. Bom, nem sempre funciona bem, mas é o que é. Felizes por pegar a estrada novamente, deixamos Queenstown para trás, dessa vez para um destino muito peculiar, uma cidade com nome estranho, pelo menos se pronunciado em português, Te Anau. Fomos seguindo por vastas áreas com criações de ovelhas, parecia uma pintura no campo, mas nós tivemos muito cuidado nas filmagens e no barulho do drone, porque as ovelhas são muito assustadas, inclusive elas morrem de infarto por pouca coisa. Vários quilômetros antes de chegar, o espírito da quinta série rolou solto. Quando chegamos na placa oficial da cidade, não deu outra. Como que é o nome dessa cidade, Júlia? Te Anau. Cruze, Te Anau. O que minha mãe está achando de Te Anau? Tô achando que tem minhas reservas. Cruze Te Anau ali, ó. Eu, hein? Tem o Tchau Anau, restaurantes, cara. O Lago Te Anau na cidade de Te Anau. Mas eles falam Tiano, né? Tiano. Tiano. Muito
muito mais legal que a em todo lugar eles conservam o CDD. No carro, nos cantos das portas, nas placas, eles têm... Tonga. É muito tonga, é tonga demais. Tonga, vai lá lavar no rio, no lago. Nossa, é a Seaford House. Considerando que Tiano é a cidade base para chegar aos fiordes de Milford Sound e que ela fica a 118 km de distância, tivemos que sair ainda no crepúsculo. Sabíamos que o percurso era sinuoso, precisávamos de pelo menos 2 horas. Calculamos toda essa viagem na Ilha Sul para chegarmos no único dia com aberturas de sol que a meteorologia previa. No que o dia foi se abrindo, o espetáculo começou. Foi uma sucessão de surpresas, mas essa, com certeza, foi a maior delas. Nós chegamos literalmente dentro das montanhas. O trânsito parou e as pessoas entraram num êxtase, queriam tirar fotos para todos os lados, para todos os ângulos. Só que as montanhas eram tão altas que elas não cabiam nas câmeras. Que lindo! Que estrada mais maluca! Ó, agora todo mundo vai, né? Pro túnel. Eu não sei se eu mostrei o sinaleiro ali que mostrava a expectativa de tempo que tinha que esperar para chegar a nossa vez de atravessar. Esse túnel tem 1.200 metros e ele é em descida e é uma descida acentuada e ele verte água. Então ele fica pingando e ao mesmo tempo escorrendo água em volta. Ele é assustador. Mas se ele é assustador hoje, imagina na época em que ele foi construído. A obra começou em 1935 com apenas 5 homens usando picaretas e carrinhos de mão. Enfrentaram avalanche, frio extremo e vários acidentes. Só em 1954 o túnel foi concluído e aberto ao tráfego. Isso é incrível. Devagar, guria. Oxa, mas que dá medo. Bem, a saída do túnel demandava muita atenção, porque o caminho era muito sinuoso e tinha neblina, o tempo estava feio. O ângulo das curvas ele é sempre anunciado pelas placas, então quanto menor o número, mais acentuada a curva é. Mas isso aí já estava parecendo um caminho de vacas. Não foi fácil alcançar o Milford Sound. Foi muito planejamento e tudo tinha que sair perfeito. Dá uma sensação de missão cumprida, uma certa realização quando a gente vê uma abertura de céu azul justamente na hora em que a gente chega. Para quem já conhece a gente, pode imaginar. Chegamos lá sem passeio comprado. Sabíamos que a estrada seria complicada e a gente não queria ficar preso a um horário caso os fiordes estivessem cobertos por nuvens. Como tem muitas agências oferecendo tour, fomos confiantes de que uma teria lugar pra gente. E acertamos. Dessa vez, não teve estresse com o ingresso. Tinha opções de sobra.
E aí? Eu comprei uma pie pra variar, porque é a única coisa que eles têm. Deixa eu ver o que tem dentro. Frango e cogumelo. Opa. E eu nem gosto de cogumelo. Ó, Mas e eu isso tô aí tá usando apetitoso. 2 jaquetas da mãe porque eu esqueci a minha em casa. Ah, mas serve direitinho, mesmo corpo. Ó, pode não ser a melhor comida do mundo, mas é no melhor lugar do mundo, né? Um dos melhores, né? E tem café de graça. Opa! Um fiord é uma entrada de mar no meio das montanhas. A água é salgada, mas chove tanto que a água doce é capaz de acumular de 2 a 10 metros de profundidade na superfície. Um fenômeno. Quanto mais chove, mais cachoeiras se formam nas paredes das montanhas. Esse é um dos lugares onde mais chove no planeta. São cerca de 180 a 200 dias por ano. Tem ideia do quanto essa abertura de céu azul foi um prêmio para nós? Enquanto a maioria dos turistas vem até Nova Zelândia sonhando em ver um kiwi, eu acabei cruzando com outro morador ilustre, o Wika. Essa ave parece meio desengonçada, com cara de galinha, mas é cheia de atitude. Ao contrário do kiwi, que é tímido e só sai de noite, o Wika não tem vergonha na cara. Aparece em plena luz do dia e, se bobear, ainda rouba tua comida. É o ladrãozinho oficial das trilhas neozelandesas. Nós começamos a fazer o caminho da volta. E aquilo que poderia ter levado 2 horas, levou a tarde inteira. Acredito que as imagens dispensam palavras, até porque não existem palavras para descrever. Poucos lugares no mundo concentram tantas belezas num percurso tão pequeno. E nós fomos tomadas pela emoção. Nós acordamos em Te Anau e precisávamos voltar. Isso significa dizer que passaríamos de novo por Queenstown em direção ao Monte Cook, dessa vez com a esperança de pegar o tempo aberto. Quando ele muda, a paisagem muda junto e você tem a impressão de que nunca passou por ali. Essa é a Serra de Queenstown, aquela do medo, que na vinda passamos de noite com neblina e garoa. Agora, com sol, ela parece bem menos assustadora. Mais uma vez entre as montanhas, do jeito que a gente gosta. Esse é o Crown Range Pass, a estrada mais alta da Nova Zelândia aberta ao tráfego. A estrada passa dos 1.000 metros de altitude, mas as montanhas ao redor chegam a quase 2.000, o que dá uma sensação de estar no meio de uma cordilheira. O drone até se recusou a subir mais, com uma mensagem de que invadiria o espaço aéreo nacional. E para quem vê a gente parando para fotografar ovelhas, nem imagina o pé na tábua que a gente tacou para correr em direção ao Monte Cook e pegar ele ainda com luz.
Todo mundo gritou quando avistamos ele aberto pela primeira vez. Nós saímos de tão longe e conseguimos chegar em tempo. Isso é gratificante. Ai, que alegria, né? Explica pra mim aí como é que foi essa descoberta. É que eu achei o postal mais lindo da loja de souvenir e depois eu coloquei ele no chat GPT e perguntei onde esta foto foi tirada. Daí ela me disse nesse lookout, daí eu coloquei esse lookout no Google Maps. Olha. Já não tinha mais muita luz do dia, mas eu parei porque eu queria deixar isso gravado na memória para sempre. Estamos no Lake Tekapo e o nosso hotel é um chiquitérrimo. Que é isso? A gente é uma madame? Quem quer sair de casa eu não sei, mas tá bem bonito. Tem até um Bem-vindas à nossa propriedade aqui, ó. Já acostumei. Podem vir, podem trazer tudo porque hoje é dia dos filhos, então eu não carrego nada. De novo, na cidade da Igrejinha, e dessa vez para tentar observar as estrelas de noite. As nuvens cobriram, e se depois elas abriram, a gente não ficou sabendo. Para ver umas paisagens mais rurais, a gente desviou da rota principal de propósito. E no caminho, encontramos as meninas, que dão o leite tão delicioso da Nova Zelândia. E eu acabei viciada. Todo dia eu queria tomar uma garrafinha de leite. Porque lá ele tem gosto de leite forte, leite fresco, igual que na fazenda. Deu uma tristeza de ir deixando de ver fazenda para chegar na cidade grande. Mas Christchurch não decepcionaria. E antes de sair conhecer coisas, fomos fazer o nosso check-in. Chegamos no nosso Airbnb de hoje. Aqui a gente vai ficar pelas próximas 3 noites. Tem um quartão, outro quartão e um gatão. Mas esse aí não quer conversa. Esse é o morro de onde eles saltam de paraglider. A ideia era subir de carro, mas quando eu vi aquela estradinha com aquele penhasco, eu juro que não tive coragem. Vamos fazer um exercício, vamos subir a pé. E realmente estava uma delícia, porque a temperatura era boa, aquela caminhada foi mágica. A gente via o mar de lá de cima e sempre a gente queria subir um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. A Júlia, ela foi correndo na frente. Numa certa altura, subiram uns meninos assim, bem mal encarados. Sabe, a gente é do Brasil, né? Então a gente já começa a pensar bobagem. Ai meu Deus, a Júlia sozinha lá na frente. E agora? Nós não vamos chegar lá nunca. Aí a Bernadette falou, não, mas nós não podemos deixar a Júlia sozinha. Vamos fazer alguma coisa. Nem sei de onde que aquela pequenininha pegou tanta coragem. Mas enfim, as duas foram caminhando e eu voltei. Sabe aquela coisa do instinto de mãe? Tá, desci rezando. Fui lá buscar o carro e claro que subi rezando também. Mas estava tudo bem. Eu vi aqueles meninos e fiquei com medo também. Mas eu estava entretida, batendo um papo com as ovelhas. Elas não gostam de humanos, mas eu sou boazinha. Oi, meninas. Ai, que linda você é. Que linda. Que linda. Olha onde vive esta mocinha. Ô, meninas. Olha ali. Oi, que lindas, meninas. Olha lá, que lugar pra ser ovelha, hein? Que lugar pra ser ovelha. Pra registrar a minha mãe andando no barranco e a Bernadette ali. O que uma mãe faz quando pensa que a filha tá ignorante? E agora? Será que a gente é tão mal de golpe de vista ou esse povo é louco? Christchurch é uma cidade linda, maravilhosa. E o nosso roteiro era apertado,
Mas nós tínhamos estudado muito no mapa e pontuado todos os locais onde a gente queria visitar. E aí foi um pouco mais fácil e foi possível cumprir, mas valeu muito a pena. Era de manhã e fomos para o parque na hora do sol. Aquele dia em Christchurch foi o mais marcante da viagem para mim. Outono, as folhas caindo e brilhavam com o sol. Tinha vento. O chão era um tapete de folhas e as árvores eram coloridas. Eu choro de lembrar daquela emoção. Cada vez que vinha o vento, as folhas caíam sobre nós. Eram platanos, álamos amarelos e tantas outras que não sei o nome. Só sei que era lindo, maravilhoso. Temos árvores aqui, temos folhas secas até na nossa casa, mas aquele conjunto era exatamente a expectativa que eu tinha daquela cidade naquele momento. Jardim Encantado, agora vamos entrar. Esse é o Jardim das Rosas. Vocês já viram tia quando ganha flor? Elas ficam bem fora de si. Pense quando essas aí viram o Jardim das Rosas. Se deixasse, elas queriam gastar o dia inteiro ali fazendo foto, para depois adicionar mensagem de bom dia em cima e mandar no WhatsApp. Brincadeira, já ensinei minha mami desde cedo que isso não se faz. Alerta para pessoas maiores de 60 anos que vão pirar aqui. E olha só, não tô mentindo. Olha lá, olha lá. Sorte ou azar, eu consegui arrastar as tias para fora desse jardim. Porque a chuva descascou. Não tinha jeito, tivemos que ir pro shopping. E por ironia do destino, eu tive que morder a língua. Porque dessa vez, a tia velha fui eu. Esse centro foi construído numa antiga tanaria, ou seja, uma fábrica de couros. Eu fui abduzida quando encontrei a livraria do shopping. Eu queria passar o dia inteiro lá, de preferência com uma xícara de chá, da casa de chás que tinha ali na frente. Eu posso ler aqui no morro. Galinha morta na Austrália. Quer fazer compras? Eu também tive visões de que a gente teria que pagar excesso de bagagem. E o sol voltou. O nosso último dia em Christchurch foi de muito sol, um sol maravilhoso. Nós começamos o dia no Mona Garden. O Mona Garden é um jardim de uma antiga mansão. Ele é muito bonito. E eu levei um tombaço. Eu queria fazer uma filmagem assim, pegar uma árvore e ir atrás da mansão. Só que essa árvore derrubava umas bolinhas e eu escorreguei nessas bolinhas e levei um tombo. Eu achei que eu não ia andar mais. Fiquei mancando o dia inteiro, mas nada que um remedinho não resolva. Nós resolvemos conhecer o centro. Tem um mercado municipal com muitas coisas interessantes para vender. Mas nós tivemos uma surpresa, uma formatura. Sim, eles têm uma maneira diferente de comemorar a formatura. Um desfile lindo. Eram muitos grupos. Cada grupo, acredito eu, que representava um determinado curso. Uns desfilavam com flores, outros com familiares, bandeirinhas da faculdade, enfim, muito bonito. E olhando para essas pessoas, eu pude confirmar o quanto a Nova Zelândia representa um mix de nacionalidades. Todos se misturam harmoniosamente e eu fiquei pensando, aonde cada um deles vai chegar? A gente colocou no GPS que queria ir no bondinho, aquele que sobe lá no topo de Christchurch para ver a cidade. Mas o GPS, claro, não entendeu nada. Em vez de levar a gente para a base do bondinho, levou direto pro topo. De carro! Lá fomos nós pelas pirambeiras que a minha mãe tanto ama. Ai, ai, ai. E cada vez que eu errava o ponto no GPS, as três me crucificavam. Mas olha, no fim valeu a pena. A vista lá de cima era incrível. Quem teve coragem de abrir o olho pôde ver as montanhas de neve lá no fundo. Só que lógico, elas ainda queriam subir na gôndola. Então tivemos que voltar lá para baixo, achar o embarque e subir de novo. Foi um sobe e desce sem fim. Sabe, a verdade é que eu tenho pavor de cidade grande.
concreto, prédios, muita gente em volta, nada disso me agrada. Eu só acabo passando uns dias em cidade grande porque sei que a minha mãe gosta. Mas Christchurch foi diferente, porque aqui você não precisa ir longe para achar um lugar de paz, onde dá para escutar o vento e desligar. Ter os morros assim tão acessíveis, com essa vista para o mar e para as montanhas nevadas lá longe, foi o que superou qualquer passeio urbano para mim. Precisávamos estar no aeroporto às 5 da manhã e devolver aquele carro intacto foi um alívio. Depois de tanta estrada curva e pirambeira, entregar ele inteiro foi quase uma vitória. Acho que até o carro teve seu suspiro de paz por se livrar da gente. Tchau pras ovelhas. Enquanto o avião seguia para a Austrália, os campos e as montanhas ficaram lá embaixo. E foi impossível não sentir que eles rebobinavam o filme da nossa jornada nesse país incrível. Os maoris nos deixaram uma lição simples, mas poderosa, a de que o verdadeiro luxo é viver em sintonia com a natureza.